Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma outra boa ideia do Lula, tá? Uma ideia excelente realmente, que é o fim da obrigatoriedade de autoescola para a CNH, tá? A carteira de motorista, vocês sabem, hoje para você tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer não sei quantas horas teóricas, não sei quantas horas práticas e não sei o que lá. Embora eu ache que as pessoas devam mesmo se preparar em uma autoescola, é o melhor caminho, existem várias outras maneiras de você aprender. Eu aprendi a guiar com meu pai, eu já sabia, quando eu fui fazer o processo de tirar a carteira, eu já sabia guiar, né? E muita gente aprende de forma tranquila desse jeito, né? Essa ideia de que, se você fizer não sei quantas horas de autoescola, você vai ser um bom motorista. Não temos que exigir CNH, porque senão vamos ter mais acidentes de trânsito, não sei o que lá. Isso é uma lorota. O que mais tem por aí é gente que fez 200 horas de autoescola e é barbeiro pra caramba. Não faz diferença nenhuma esse negócio. Aliás, eu acho, né, que não devia ter esse negócio de ter licença para guiar. Que porra é essa? Né, se você guia, é lógico, se você está botando os outros em risco, você pode ser culpado pela externalidade negativa, mas ninguém pode te exigir alguma coisa, um documento para você guiar. Né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Presida, vice Oruan, Gordão Notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha aquilo que eu falo para vocês, a gente está caminhando para um capistão, meu amigo, não tem jeito. Até o Lula, o mais socialista dos socialistas, percebe que ele só consegue fazer coisa que o povo realmente gosta se for no sentido libertário, se cortar coisa, se quebrar coisa, se tirar interferência do governo das coisas, né? Por exemplo, ele aprovou uma excelente medida que foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Excelente medida, não, acho ótimo. E redução de imposto, sempre bom, não tem nada de errado. O Lula fez isso e viu que ganhou, que foi um negócio positivo. Repara o que eu estou falando para vocês, meu amigo, não tem, a gente está indo para uma capistão, o Estado está deixando de ser necessário. É lógico, o Lula continua com a ideia de que o Estado é importante e coisa e tal, mas ele não percebe que ele, tirando o poder do Estado nessas coisas, o que ele está gerando é uma massa enorme de gente gastando dinheiro sem nenhum propósito, né? É isso que está virando o Estado. E aí o pessoal vai começar a ignorar o Estado completamente. Mas enfim, essa daqui é uma excelente ideia dele, também é uma ideia libertária. O Lula autoriza o Ministério do Transporte a levar o fim da obrigatoriedade da autoescola para a CNH adiante. Então, é lógico que quem não gosta disso daqui? O pessoal das autoescolas, né? As autoescolas sempre tiveram um lobby muito forte no governo, eles sempre vêm com esse negócio, o esquema é sempre o mesmo. Vem uma reportagem no Jornal Nacional dizendo que o número de mortes no trânsito do Brasil está um absurdo, porque muita gente morre no trânsito do Brasil, então agora, ao invés do aluno ter que fazer 10 horas de aula teórica para tirar carteira, ele tem que fazer 50 horas de aula teórica para tirar carteira. E qual que é o problema disso? Que aula teórica não serve para nada, só serve para a autoescola ganhar dinheiro. Quando eu fiz autoescola, né, eu fiz numa época que não tinha ainda esse negócio de coisa. Você tinha até umas aulas teóricas que você fazia, mas era quantas aulas você quisesse, quantas horas você quisesse. Era só para entender mesmo aqueles folhetinhos com as plaquinhas e coisa e tal, aquele negócio todo. Então era coisa rápida, né? E você tem que fazer aula prática. Aula prática não tem como fugir, realmente você tem que fazer se você não sabe guiar ainda. Mas mesmo aula prática, né, tem hoje um monte de coisa, tem que ter aula durante o dia, aula com chuva, aula durante a noite, não sei o que lá. E, cara, a verdade é que você não aprende nada com isso, cara. Você aprende a guiar mesmo quando você começa a guiar. É lógico, o básico não tem jeito, aprender a guiar o básico não tem jeito, mas fora isso, pô, é no dia a dia que você vai aprendendo mesmo, né? Enfim, o Lula autorizou o Ministério do Transporte a acabar com a CNH, acabar com a obrigatoriedade. Ou seja, a gente pode estar vendo aqui o tiro no pé que foi essa estratégia das autoescolas de ficar, não, acrescenta mais isso daqui, não, obriga mais não sei quantas horas de aula técnica, não sei quantas horas de aula... Porque isso, né, o pessoal ia ganhando dinheiro com isso, né? Você tem que pagar para fazer autoescola, para tirar carteira aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, no barato você vai gastar 3 mil a 5 mil reais, só o grosso é para pagar a autoescola, você tem que pagar alguns DARFs para fazer o exame, coisa e tal, mas o grosso é para fazer a autoescola mesmo, né? E agora não é mais obrigatório, vai tirar a obrigatoriedade, você faz se você quiser. A autoescola é uma das maneiras de você tirar a carteira, o que fica é só o exame final. E, cara, eu acho isso excelente. É assim que é nos Estados Unidos, é assim que é em tudo quanto é lugar do mundo.
Você quer tirar a carteira, você vai lá na autoescola e faz, você faz a autoescola se quiser, aprende com alguém se quiser, você vai lá e faz o exame. Se você fizer o exame, você passar, não tem problema, né? Nos Estados Unidos o pessoal vai lá, em alguns estados, até porque lá também tem isso, tá? Varia de estado para estado a questão de carteira lá nos Estados Unidos, né? Mas tem alguns estados que você chegar de manhã cedo com os documentos tudo certinho, no final do dia você sai com a sua carteira pronta. Você já está com carteira de direção, né? Ou seja, só precisa isso. Você vai lá, dá o processo, faz o teste lá, faz a direção e pronto, e acabou. E está liberado para guiar. E esse é o caminho no final das contas, né? Justamente o que ele está falando aqui. Olha só, tem essa aqui é a proposta. Entenda a proposta que retira a exigência de autoescola para tirar a CNH. Tá aqui, ó. Como obter a CNH? A abertura do processo será feita diretamente no site da Secretaria Nacional de Trânsito, por meio da Carteira Digital de Trânsito, CDT. Essa eu não sei se é a mesma coisa que a CNH digital, mas enfim. Será obrigatório frequentar cursos de formação de condutores, as autoescolas, né? Para as aulas? Não. O conteúdo teórico poderá ser estudado de forma presencial, por ensino à distância ou em empresas credenciadas em formato digital oferecido pela própria Senatran. Eu acredito que vai ter gente subindo aula de vídeo para ensinar negócio de placa, não que essa placa significa isso, que essa placa significa aquilo, porque isso você tem que saber, né? Você tem que decorar, é meio que um decoreba dessas placas todas que você tem que saber para a aula lá. E lembra, a prova vai continuar existindo, você vai ter que ter o decoreba das placas lá. Depois que você passar na prova, você esquece tudo, porque ninguém sabe essas porra dessas placas que tem aí. Mas para tirar a carteira, para fazer a prova, você tem que decorar aquelas plaquinhas todas ali. Mas beleza, o pessoal vai lá, faz os testezinhos e coisa, então vai ter vídeo no YouTube explicando as plaquinhas, você faz o decoreba ali, passa, depois pode esquecer tudo, que não tem problema, né? O aluno terá que cumprir um número mínimo de aulas práticas. Não. O novo modelo retira a exigência de carga horária. Ai, caramba, putz, isso é importante pra caramba. Porque justamente tem gente que aprende rápido, tem gente que aprende rapidinho, pega o jeito do carro, e tem gente que nem 50 horas de aula de autoescola o cara aprendeu a guiar de verdade. Então não tem jeito, cada um é cada um, a pessoa que tem que saber se ela tá pronta ou não. O teste vai definir se a pessoa passar no teste, pô, qual a diferença que faz se ela fez 10 aulas, 50 aulas, 1000 aulas, né? Enfim, o candidato poderá escolher como fará a sua preparação, contratando um CFC, contratando um instrutor autônomo credenciado pelos Detrans, outra maneira ótima de fazer isso. Isso permite adaptar a formação às necessidades de cada pessoa e reduzir custos, mantendo a obrigatoriedade de ser aprovado nos exames teórico e prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Como é que ficam as categorias C, D e E? Categorias C, D e E são as categorias chamadas profissionais, né? A C é para veículos com carga, como caminhões, a D é veículos de passageiros, como ônibus, e a E é carretas grandes e veículos articulados, né? Segundo, aqui não está muito claro, está dizendo que vai tornar o processo mais ágil, mas não diz exatamente como, né? Como o novo modelo irá baratear o custo da CNH? Porra, baratear pra caramba, porque o custo da CNH hoje é a autoescola, é o que você paga da autoescola. O custo poderá cair em até 80% resultado da ampliação das formas de oferta de formação teórica, né? O projeto diminui a importância dos CFCs? Não. Os CFCs continuarão oferecendo a diminui, pô, vamos combinar, né? Isso aqui, mas bem feito para os CFCs. Por quê? Porque eles ficaram nessa brincadeirinha. Não, aumenta, mas agora tem que ter aquele simulador, tem que ter simulador. Aí ficou mais caro a aula. Não, porque agora tem que ter não sei o que lá, tem que ter aula à noite. Vai só encarecendo a coisa. E os CFCs tudo feliz da vida. Tô ganhando dinheiro dos otários. Cara, a maior parte das aulas teóricas, o pessoal leva baralho para jogar baralho, porque não tem o que você aprender em 20 horas aula teórica de direção. Pô. De novo, aula teórica de direção é aquela porra, aquela plaquinha, aquele monte de plaquinha, que você tem que saber aquelas plaquinhas todas para passar na prova. E fora isso, não, lógico, tem que aprender as coisas básicas, mas é tudo coisa trivial, né? Enfim, o pessoal se ferrou. Ficaram nessa brincadeira de fazer lobby. Não, obriga mais aula, obriga mais hora aula. Agora criou um motivo para corta tudo, não precisa de mais nada. Zerou. Sem dúvida alguma, muito CFC vai fechar a porta, ou vai diminuir muito de tamanho, não tenha dúvida alguma. Além disso, os centros de formação poderão reforçar seus cursos também na modalidade EAD. Isso aqui é uma coisa mais interessante, que de novo, né? Do jeito que está hoje, ainda tem um negócio, uma encheção de saco que tem que ter digital. Não sei se só no Rio de Janeiro que tem isso, ou se outros estados tem também. Porque você tem que comprovar que você fez 20 horas. Aí tem que ter um negócio de botar o dedo lá para você comprovar que você entrou na sala de aula e não sei o que é lá. Sendo que, de novo, o pessoal entra, leva baralho e fica jogando buraco lá na aula toda porque não tem o que aprender naquela porra. Ou seja, é o tipo da burocracia que só serve para gastar dinheiro. Você está pagando aquela hora a aula e não tem utilidade nenhuma, né?
Com a modalidade EAD, certamente seria muito mais simples, né? Dessa forma, os centros de formação de condutores seguirão oferecendo serviços complementares e personalizados com foco em qualidade e acessibilidade. Não, bacana, continua existindo, é verdade. Mas vai diminuir a importância? Porra, vai, né? A verdade é essa, né? O novo modelo aumenta a segurança no trânsito? Sim. A expectativa é ampliar o número de condutores habilitados e reduzir a condução sem formação adequada. Isso é um ponto de vista realmente importante, porque a verdade é que hoje, como é praticamente proibitivo a pessoa tirar a CNH, muita gente acaba dirigindo sem CNH, o que pode ser até pior no final das contas do ponto de vista da segurança do trânsito. Eu não acredito, tá? Eu acho que faz muito pouca diferença esse negócio de condutor habilitado, esse tipo de coisa, não faz diferença nenhuma. Mas, de qualquer forma, né, é uma burocracia aí do governo e realmente não tem sentido. Vale lembrar que, assim como no modelo atual, as habilidades para dirigir em vias públicas continuarão sendo avaliadas por exames teóricos e práticos obrigatórios. As aulas por si só não garantem que o candidato esteja apto. É a prova que atesta isso. Excelente, não tem problema nenhum. Quem irá se beneficiar com essa proposta? Todos os brasileiros, especialmente aqueles com menor renda. Atualmente, cerca de 61 milhões de pessoas têm idade legal para dirigir, mas muitos não possuem habilitação, em grande parte devido ao alto custo do processo atual. Então, isso aqui é verdade, mas tem um outro grupo de pessoas que vai se beneficiar com isso daqui, tá? Que são as montadoras de automóvel, tá? Embora o Lula esteja falando isso daqui para beneficiar as pessoas pobres, na verdade isso aqui também beneficia as montadoras. Porque o que está acontecendo hoje em dia, né? As pessoas têm comprado menos carros, as pessoas têm se interessado menos por carro. Quando eu era jovem, cara, carro era uma coisa assim que era visto como obrigatório. Você fez 18 anos, pô, tem que ter o carro, não tem esse negócio não, coisa e tal. Hoje em dia, assim, ainda é muito importante você ter carteira e coisa e tal, mas não é aquela coisa que era no passado, né? E o que está acontecendo? Muita gente simplesmente não quer mais dirigir, o processo é tão caro para fazer isso que deixa para lá. E aí, se você não tem carteira, o seu interesse em comprar um carro também fica menor, né? O que você vai fazer com um carro, né? Se você não tem carteira. Então, essa coisa aqui do Lula, eu não tenho dúvida nenhuma que, embora não deixe de ser libertário, né? Ele está indo no caminho correto. É o que eu falo para vocês, a gente vai chegar no libertarianismo, não é com o pessoal mudando de ideia, falando, o Peter estava certo, o Peter estava certinho, ele falou tudo certo, tem que ir para esse caminho mesmo, virei ANCAP. Não, porra nenhuma. O socialista vai continuar acreditando em socialice, não sei o que lá, o militarista vai continuar achando que os militares é que vão resolver os problemas, não sei o que lá, vai todo mundo continuar do mesmo jeito. Mas as pessoas vão tomando decisões cada vez mais libertárias na medida que elas não veem outra alternativa, porque esse é o caminho que o mundo está caminhando, né? E, por exemplo, é o que está acontecendo aqui, o Lula tomando essa decisão. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi alguém de montadora de automóvel que sugeriu isso para o Lula. O Lula quer muito ajudar as montadoras de automóveis, que não vendem mais tantos carros aqui como vendiam no passado, porque não tem mais tanta pessoa com CNH hoje em dia como tinha no passado, né? Enfim, o processo será menos burocrático. Outros países já adotam essa medida? Exatamente, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, praticamente qualquer lugar, é só no Brasil que tem essa lambança de ter aula obrigatória de autoescola, né? Uma lambança que só ajuda os donos de autoescola no final das contas. Então, acho lindo isso daqui, só tem um porém, tá? Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH. Não, porque o governo vai lançar nessa quinta-feira, dia 2 foi ontem, uma consulta pública que pretende modificar as regras para obtenção da carteira e não sei o que lá. E isso vai estar no site Participa Mais Brasil. Beleza, eu fui no site Participa Mais Brasil e a consulta não está aqui não. Não tem nenhuma consulta aqui de CNH, ou até tem umas consultas aqui mais antigas, coisa lá de 2023, 2022, tem umas consultas, e é da coisa do Mato Grosso, né? A coisa do governo federal, é coisa que já foi encerrada. Então, não tem nada de CNH, CFC. Não tem nada de CFC, quer dizer, CFC de Centro de Formação de Condutores, né? Enfim, não tem realmente nada aqui ainda, ou seja, não sei se já começou a pressão no governo para não permitir esse tipo de coisa. Tomara que consiga, o mais liberdade é sempre melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.